Olá amigos do Plano Imigrar. Este vídeo tem como principal objetivo dar-vos alguns tópicos sobre as coisas que devem ter em conta antes de emigrar. Portanto, se está a pensar em emigrar ou mesmo se já é imigrante, acho que vai ter aqui algumas informações que podem ser extremamente úteis na sua vida de imigrante, ou quem sabe, para melhorar a sua vida de imigrante. Portanto, vamos fazer só um resumo dos principais tópicos daquilo que as pessoas devem ter em conta quando estão a pensar em emigrar, e no fim vamos deixar alguns sites onde podem verificar mais informações e informação que pode ajudar a completar aquilo que vamos aqui falar. Portanto, quando nós pensamos em emigrar, as principais coisas que devemos ter em atenção são: cartão de cidadão, válido. Se vamos emigrar para um país que pertence à União Europeia, devemos ter o cartão europeu de seguro de saúde. Se vamos emigrar para um país fora da União Europeia, devemos ter em atenção as vacinas que devem se tomar antes da partida. E onde é que podemos ter essa informação? Se nos dirigirmos ao centro de saúde e falarmos com o nosso médico de família. Outro documento importante que é preciso ter em conta antes de emigrar é a certidão de registro criminal. Outro documento ainda é a certidão de nascimento. Temos também de comunicar a alteração de residência nas finanças. E aqui salvo um pequeno à parte, que é: nós podemos estar de duas formas em termos fiscais, que é nós termos uma autorização de residência como pessoas estrangeiras, ou podemos abdicar da nossa residência em Portugal e passar a ter única e exclusivamente uma residência no país para onde vamos emigrar. Outra consideração que temos de ter em conta é a língua. Devemos saber qual é a língua que se fala naquele país e, dentro da medida dos possíveis, aprender o máximo, falar e perceber a língua do país onde vamos emigrar. Outra coisa muito importante que devemos ter em conta é as assinaturas de serviços em Portugal. Estamos a falar, por exemplo, de serviço de televisão, serviço de telefone, serviço de internet, serviço de telemóvel. Deve ter-se tudo isso em conta e prescindir dessas assinaturas o mais rápido possível, para depois não virem faturas que nós não estejamos a contar. Pronto, estes são os principais pontos que nós achamos imprescindíveis que a pessoa que está com a intenção de emigrar deve ter em atenção. Mas isto não é de todo
a necessidade de avaliação se eu devo ou não emigrar. Isto são coisas que são importantes ter em conta quando a pessoa já sabe que vai emigrar. No entanto, quando estamos a pensar se vamos emigrar ou não, se estamos a pensar em emigrar sim ou não, já temos de pensar noutro ponto de vista. Enquanto que nestes tópicos nós já estamos a prever que vamos emigrar, aqui o que vamos explicar é o que é que devemos ter em conta quando estamos a pensar em emigrar ou não. Quais são os pontos que nos podem pesar mais para um lado e mais para o outro. Tem a ver com o salário que vamos ganhar no país para onde vamos, as leis fiscais a nível de impostos, se é um país que se paga muito impostos, se é um país que se paga poucos impostos, a oferta de trabalho, pois pode ser um país que tenha uma oferta de trabalho precário e não nos interessa estar a emigrar para um país e estabelecer uma relação, digamos, com esse país, quando na verdade o trabalho acaba por ser precário na mesma, a não ser que vamos com um contrato que já está pré-estabelecido que será feito aquele serviço e depois retorna-se ao país. Isso ainda até nem sei se pode considerar uma pessoa que é imigrante. Uma pessoa que é imigrante, no fundo, vai estabelecer uma relação direta com o país para onde vai residir. Pronto, temos o salário, temos as leis fiscais e os impostos que pagam nesse país para onde vamos emigrar, temos a oferta de trabalho, temos também a língua. Eu não posso querer emigrar para um país onde eu não vou conseguir estabelecer relação com ninguém, porque não sei falar a língua, não percebo nada de línguas, não tenho facilidade em aprender línguas novas e, portanto, não posso querer emigrar para um país, ou melhor, pode ser um fator decisivo emigrar ou não para o país, a dificuldade que eu vou ter quando tiver que estabelecer conversação com alguém ou com algum serviço daquele país. Pronto, digamos que estes são os principais fatores que podem ponderar ou não o facto de eu querer emigrar ou não. Há outro que, embora seja mais do ramo sentimental, que é neste caso a distância. A distância que estamos a falar neste caso, que é diferente entre uma pessoa portuguesa emigrar para a Espanha ou uma pessoa portuguesa emigrar para a Austrália ou para o Canadá ou para o Brasil. Pronto, é diferente. Pode ponderar ou não, depende. Tudo isto irá depender um pouco também da determinação que a pessoa tem em querer ou não de facto emigrar. Pronto. Por fim, vamos falar um pouco sobre o que é que devemos saber desse país para nos confortar e para nos dar maior garantia em que vamos para um país que nos vai acolher e nos vai oferecer aquilo que nós necessitamos para sermos imigrantes com qualidade. Portanto, temos de ter em atenção ao serviço de saúde, se é um serviço público, se é um serviço privado, se é necessário ter um seguro de saúde. Por experiência, na Bélgica é aconselhado ter um seguro de saúde. Porquê? Porque os custos com a saúde neste país são muito elevados. Para além do serviço de saúde, temos de saber também os serviços municipais. Neste ponto aqui temos de ter em atenção se é necessário nós fazermos alguma inscrição na Câmara da cidade onde vamos morar, porque à partida será na Câmara onde vamos residir, na Câmara da cidade onde vamos residir, assim aqui é,
que devemos fazer o pedido do título de residência. O que é o título de residência? É uma carta que nos dá a possibilidade de residir naquele país durante um X tempo, que é determinado pela Câmara onde foi pedido esse documento. Temos de ter também em atenção outro ponto, que é os serviços sindicais. E sindicais porquê? Porque nós, quando vamos para um país como imigrantes, à partida vamos à procura de trabalho ou com uma possibilidade de trabalho. E como vamos como trabalhadores, nós temos que ter o maior conhecimento sobre o mundo do trabalho daquele país. Nada melhor para nos explicar e para nos manter informados sobre isso do que os sindicatos desses países que estão por dentro das leis de trabalho, das condições de trabalho, das obrigatoriedades do trabalho, das condicionantes do trabalho. E não só. Normalmente é nos serviços sindicais que as pessoas podem ter apoio jurídico em questões relacionadas com o trabalho e até apoio ao desemprego. Portanto, serviços sindicais são muito importantes. Estes serviços são para qualquer cidadão que queira ou que vá emigrar para um país. Para qualquer cidadão. Depois temos uma pequena chamada de atenção para os imigrantes que estão a pensar em emigrar, ou que vão emigrar, ou que já são imigrantes, e que têm uma formação, seja ela superior, seja ela ao nível do secundário. Então, só aqui uma chamada de atenção para os imigrantes com formação. Quando nós possuímos uma formação ministrada em Portugal, não significa que podemos exercer a função para a qual tiramos essa formação noutro país qualquer. Nós temos que procurar quais são os serviços de reconhecimento de diploma ou os serviços de reconhecimento de competências que no fundo o que vão fazer é avaliar o nosso percurso académico, o nosso percurso escolar, ou o nosso percurso de formação e verificar se existe alguma profissão que se enquadra dentro daquela formação. Depois há duas soluções possíveis. Ou as pessoas têm um reconhecimento do diploma, da formação que tiveram, ou não têm um reconhecimento do diploma e da formação que frequentaram. Quando têm um reconhecimento, podem trabalhar, podem exercer a profissão para a qual foram formadas. Caso não haja um reconhecimento de competências ou um reconhecimento do diploma, o que nós aconselhamos as pessoas a fazer é procurar o reconhecimento de competências inferiores, que é, se eu não consigo fazer o reconhecimento de competências ao nível do meu diploma de universidade, eu posso fazer o meu reconhecimento de competências, ou tentar fazer o reconhecimento de competências da minha formação ao nível do secundário. Ou frequentarem um curso, ou procurarem um curso que seja relativamente parecido com a formação que vocês tiveram, numa universidade, numa escola superior, num politécnico, num centro de formação, e tentarem fazer com que a própria escola, a própria instituição, a instituição vos reconheça
disciplinas ou competências. E vocês têm que fazer uma formação, mas podem de antemão ter algumas disciplinas ou algumas competências já atribuídas na formação que tiveram em Portugal, e assim não precisam tirar outro curso, outra formação. Pronto, fica assim então aqui um pequeno resumo daquilo que vocês devem ter em atenção quando estão a pensar em emigrar ou quando já têm decidido emigrar. Queria só fazer aqui uma à parte para pessoas que estão inscritas no centro de emprego e que estão a receber subsídio de desemprego. As pessoas podem pedir um documento no centro de emprego para poderem procurar trabalho no estrangeiro e assim continuarem a receber subsídio de desemprego mesmo estando fora do país de residência à procura de trabalho. Por exemplo, imaginem que vocês ficaram desempregados ou estão desempregados e estão a receber subsídio de desemprego. Vocês podem pedir o documento que, se eu não me engano, é o documento U2 ou U1, mas julgo ser o U2, e poderem assim emigrarem à procura de trabalho no estrangeiro recebendo subsídio de desemprego não do país de residência, mas do país onde vocês estão à procura de trabalho. Ou seja, se vocês estiverem a receber subsídio de desemprego de Portugal e quiserem procurar trabalho na Suíça, podem pedir o documento U2 em como vão procurar trabalho para a Suíça, e depois ficam com tempo para a Suíça, não é? E na Suíça ficam a receber o salário do subsídio de desemprego referente ao montante que é pago na Suíça. Isto, na teoria é mais fácil, na prática tem algumas complicações, algumas nuances, mas nada como irem ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional e ficarem a par com mais pormenor. Pronto, os sites que nós queríamos deixar como sendo importantes na vossa busca de mais informação e de informação que complete esta que nós acabamos de ver, tem o site do IFP, do Centro de Emprego, tem o site do economias.pt e tem igualmente o site do saldopositivo.cgd.pt. Portanto, não se esqueçam, emigrem com qualidade.